Olá, glória a Deus. Tudo bom com você? Tudo na paz, tudo tranquilo? Eu espero que você esteja bem. Espero que você esteja abençoado. Eu espero que você esteja confiando em Deus e sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Eu espero que você esteja vendo a mão de Deus te sustentando, agindo sobre você, te colocando de pé, edificando a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde você tem colocado os seus olhos? O que você tem olhado? Para onde você tem olhado? Eu, lendo o livro de Jó, na minha leitura diária, eu cheguei no capítulo 31 de Jó, e no primeiro versículo, eu vi a palavra de Deus nos dizer assim, Jó falando, né? Eu fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Em outra, em outra versão diz assim, eu fiz um pacto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Em outra versão diz, eu fiz um concerto com os meus olhos, como, pois, eu os fixaria numa virgem? É interessante que quando a gente vê essa passagem, a gente logo vê que ela se liga a, aos nossos olhos, olhando, desejando uma pessoa, uma mulher ou um homem, né? Você, mulher, quando olha para um homem e talvez você cobice, talvez você deixe a sua imaginação voar e pense algumas outras coisas e aquilo que Jesus nos disse, né? Antigamente, a palavra nos dizia para que a gente não cobiçasse. E Jesus ele foi mais além, ele disse: se você olhar com má intenção, se você olhar com uma forma impura de olhar, você já está pecando. E é interessante como eles ligam essa passagem a coisas relacionadas com sexo, com corpo, com pessoas. É lógico que a primeira coisa que nós pensamos, né, quando nós ouvimos essa passagem é justamente isso, cobiçar outra pessoa, cobiçar a mulher que não é nossa, o homem que não é nosso, o marido, a esposa alheia. Mas nós estamos vivendo tempos em que, quando eu li essa passagem, eu trouxe para a nossa realidade. Porque o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no nosso país, nada mais é do que fruto da cobiça. A cobiça pelo dinheiro, cobiça pelo poder, a cobiça pelo poder mesmo, o poder supremo, aquele que você pode fazer qualquer coisa, pode determinar qualquer coisa, a cobiça por ter muito dinheiro e não te faltar nada, uma visão errada sobre o dinheiro, sobre o poder. E essas pessoas estão colocando os seus olhos nessas coisas. E é lógico que com a cobiça do poder, a cobiça do dinheiro, vem todas as outras coisas.
A cobiça pelas pessoas, a cobiça pela ostentação de coisas, né, que você pode comprar, tudo isso é cobiça de algo que não lhe pertence. É o desejo que a pessoa tem por alguma coisa que não lhe pertence. Como é que eu vou te dizer? As pessoas fazem qualquer coisa, não importando o que seja feito, para chegar ao seu objetivo de ter aquele poder, aquele dinheiro, aquela pessoa. E é por isso que eu te perguntei logo no começo, aonde você tem colocado os seus olhos? Sabe por quê? Porque quando nós falamos de governo, quando nós falamos de administração pública, nós estamos falando de uma coisa muito grande, de uma coisa genérica, uma coisa que talvez esteja fora do nosso alcance. Mas se nós pegarmos essas coisas e trouxermos ela para a nossa realidade, nós vamos ver que no nosso próprio trabalho, muitas vezes nós cobiçamos o lugar que o outro tem, o nosso colega de trabalho. Nós cobiçamos a confiança que o dono da empresa coloca sobre aquela pessoa. Nós cobiçamos a competência que aquela pessoa tem para resolver problemas, para sair do outro lado. E aí nós começamos a fazer tudo ao nosso alcance para poder tomar o lugar daquela pessoa. Para poder conquistar aquilo que não é nosso por direito. Nós puxamos o tapete, nós fazemos fofoca, nós falamos mal da pessoa sem ela ter feito nada. Muitas vezes nós também cobiçamos outras pessoas que não são nossas e que não podem ser nossas. Talvez porque sejam casadas, talvez porque você é casado, casada. Então, quando você pega essa questão da cobiça, essa questão dos nossos olhos, e traz ela para a nossa realidade, você vê que no nosso dia a dia, muitas vezes, nós estamos cobiçando aquilo que não nos pertence. E aí, quando você vê o que Jó disse lá no capítulo 31, no primeiro versículo, eu volto a ele, Jó está dizendo que ele fez um acordo com os seus próprios olhos, de não olhar com cobiça para as moças. E aqui eu quero trocar as moças por qualquer outra coisa que não te pertence, mas que você deseja. Entenda só uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre você desejar crescer na vida, crescer profissionalmente, entre você desejar se tornar um profissional mais competente, um profissional mais gabaritado. Existe uma diferença muito grande entre isso e você agir com inveja, com cobiça, tentando destruir a outra pessoa, tentando envergonhar a outra pessoa, tentando manchar a imagem da outra pessoa para que você consiga algo. Existe uma diferença muito grande aí. E essa diferença está, sabe aonde? Na motivação do seu coração. E é isso que Deus coloca os olhos dele em nós. É na motivação do nosso coração, é porque nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. E é por isso que eu te pergunto novamente, aonde você tem colocado os seus olhos? Olha só o que diz no livro de Êxodo, no capítulo 20,
no versículo 17, a palavra de Deus ela fala assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem as suas servas, nem o seu boi ou o seu jumento, e nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, esse versículo está dizendo que nós não podemos ter inveja. Nós não podemos olhar para as coisas dos outros e querer, sabe? Muitas vezes, só porque ela tem, você quer ter também. Só porque ela alcançou, você quer alcançar também. Mas muitas vezes, aquele que cobiça, aquele que tem inveja, ele não quer pagar o preço para ter aquela coisa. Não. Ele não quer se esforçar, ele não quer passar pelo processo para poder chegar a ter aquela questão, aquela coisa, aquela posição, aquele cargo na empresa. Não. Mas ele quer ter. Ele quer estar naquela posição. Ele inveja, ele cobiça. Ele quer ter o carro do vizinho, ele quer ter a casa do vizinho. Porque ele acha que o que é do vizinho é melhor que o dele. Então ele inveja as coisas do vizinho. E eu volto a te perguntar novamente: aonde você tem colocado os seus olhos? Será que você tem se policiado a ponto de não cobiçar, a ponto de não deixar a sua imaginação voar quando você olha para alguma coisa que te chama a atenção, que faz você desejar? Será que você tem se policiado a ponto de não permitir que esse desejo de tirar isso da pessoa, do próximo, daquele que está ao seu lado? Existe uma coisa pior do que a cobiça, você sabia? É quando você não tem e também não quer que o outro tenha. Isso é pior do que a cobiça, isso é pior do que a inveja. É quando você não tem, não quer pagar o preço para ter, e também não quer que o outro tenha. E aí você começa a fazer fofoca, você começa a manchar a imagem do outro para que ele perca. E você não quer nem saber se você vai entrar no lugar dele. Não. Você não quer que ele tenha. Aonde você tem colocado os seus olhos? Em que você tem olhado? No livro de 1 João, no capítulo 2, versículos de 15 a 17, nós lemos assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua cobiça, elas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entenda que no original em que a Bíblia foi escrita, em que o livro de João foi escrito, a palavra mundo, ela não quer dizer o planeta, ela não quer dizer mundo como sendo a Terra, não. Ela está se referindo a um sistema. O sistema desse mundo. É a mesma coisa quando fala
que esse mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno, ele governa o sistema que está no mundo. Esse sistema de cobiça, esse sistema de poder a todo custo, esse sistema de busca do dinheiro sem pensar nas consequências, passando por cima de todos. Esse sistema que nós vivemos hoje e que nós estamos vendo aqui no nosso país, um sistema maligno, um sistema que prejudica as pessoas, que não está preocupado com o próximo, com o povo. Então, quando ele fala de mundo aqui, ele está falando desse sistema. E aqui ele está dizendo: não amem esse sistema, não amem, e nem o que nele há. Nem essa cobiça por dinheiro, essa ganância pelo poder. Não amem isso. Porque se alguém ama esse sistema, que é governado por Satanás, o nosso inimigo, o amor de Deus não está nele. Muito pelo contrário. Tudo que há nesse sistema, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Quando ele fala de cobiça da carne, ele está falando do sexo desenfreado, adultério, prostituição, pornografia. A cobiça dos olhos, ou seja, a vontade, o desejo pelo poder, o desejo pelo dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro. A ostentação dos bens. Sabe? Você querer humilhar o outro com aquilo que você tem. Você querer mostrar para o outro que você é mais importante, mais imponente, mais rico, mais importante só pelo que você tem. Ele está dizendo que tudo isso não provém de Deus, mas ele faz parte desse sistema. É esse sistema que nos leva a não amar o nosso próximo, a querer pisar nos outros para chegar em todos os nossos objetivos. E ele termina dizendo que esse sistema e a sua cobiça, eles vão passar. Não é duradouro. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu volto lá no livro de Jó e te pergunto novamente: aonde você tem colocado os seus olhos? O que você tem desejado? Será que os teus olhos estão fixos na cruz de Jesus? No reino de Deus? Na recompensa do porvir? Ou será que os seus olhos estão só em ter as coisas aqui, agora? Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as coisas desse mundo. Olha só o que diz no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 9. A palavra de Deus, ela diz assim: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos eles se resumem em um só mandamento: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Quando você ama o próximo, você não adultera. Você jamais vai flertar, dar em cima da esposa do seu amigo, porque você ama o seu próximo. Você jamais vai trair a sua esposa, o seu marido, porque você ama o seu próximo.
Porque fazendo isso, você vai estar ofendendo a Deus, em primeiro lugar, e depois a pessoa que está com você, a pessoa que vive com você. Então, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, elas se resumem em um único mandamento: ame o seu próximo como você ama você mesmo. E é interessante que nesse mandamento, como já foi falado outras vezes, existem 2 mandamentos embutidos em um só. Porque para você amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. Então aqui a ordem é a seguinte: ame você. E depois ame o próximo, da mesma forma como você ama você. Não cobice as coisas do seu próximo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu colega de igreja, do seu irmão de igreja. Não cobice a posição que ele ocupa, o cargo que ele ocupa de liderança na igreja, o que ele faz dentro da igreja. Não cobice. Peça a Deus que te coloque aonde Deus quer que você esteja. E agora eu estou falando especificamente para aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus. E para você que não entregou ainda a sua vida para Jesus e talvez nem acredite nessa coisa de Deus, de Jesus, essas coisas assim, eu quero te dizer o seguinte: não cobice o que é do outro. Sabe por quê? Porque você nunca vai ter. Porque o que é dele, não é seu. Se fosse seu, estaria contigo. Será que você entende isso? Muitas vezes nós estamos batendo cabeça na nossa vida, muitas vezes nós estamos com a nossa vida travada, parada, porque nós não entendemos que aquilo que nós queremos alcançar não nos pertence. Não foi dado para nós. Não é para a gente fazer aquilo. E aí nós ficamos batendo cabeça, nós ficamos correndo atrás de uma coisa que nós nunca vamos alcançar. Porque não é nosso. Outras pessoas foram colocadas para fazer aquilo. Será que você consegue entender isso? Deus não chamou todo mundo para ser pregador. Deus não chamou todo mundo para ser ministro de louvor. Deus não chamou todo mundo para ser profeta. Não! Nós precisamos pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos conduza àquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer que a gente faça. Tanto dentro da igreja, quanto no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa vida do dia a dia. Nós precisamos buscar em Deus aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero te fazer essa pergunta de novo. Aonde você tem colocado os seus olhos? Será que hoje você pode dizer para Deus: Deus, eu vou fazer um pacto, um acordo com os meus olhos, de não olhar para aquilo que não é meu, não cobiçar aquilo que não é meu, ser grato por tudo aquilo que o Senhor já me deu e buscar no Senhor aonde o Senhor quer que eu esteja. Será que hoje você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, me leva a ocupar, a fazer, a cumprir os teus propósitos na minha vida, a tua vontade na minha vida? Que essa palavra hoje possa edificar a sua fé e possa te levar a fazer esse pacto, esse acordo com os seus próprios olhos.
de você não cobiçar aquilo que não é seu, de você não querer, não ter inveja daquilo que Deus dá ao seu próximo. Que você possa cultivar o amor ao próximo, a ponto de quando você for fazer alguma coisa, pensar alguma coisa, cobiçar alguma coisa dele, você pense, não, eu não posso fazer isso com meu irmão porque eu amo ele. Eu não posso fazer isso com aquela pessoa, mesmo que eu não goste dela, mesmo que ela não goste de mim, mas eu a amo. Por quê? Porque Deus mandou que assim fosse. Glória a Deus! Que a gente possa ter esse entendimento através dessa palavra e que a gente possa viver uma vida mais grato por aquilo que Deus nos dá. Uma vida com menos inveja, com menos briga, contenda, com menos insatisfação. Glória a Deus! Aleluia! Se essa palavra falou com você, se essa palavra te tocou de alguma forma, dê o seu like, dê o seu gostei, comente aqui embaixo, coloque o que você acha do nosso canal, das nossas palavras, dos nossos vídeos. Assine o nosso canal, nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados merecem ser enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Divulgue esse contato, não por causa de engajamento, não por causa de monetização, não, para que a gente possa divulgar a palavra de Deus. Porque eu sei que o meu sustento vem do Senhor. Eu sei que é Deus que cuida de mim. É Deus que supre as minhas necessidades. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, a sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você distribua bênçãos de Deus por onde você passar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você! E até o próximo vídeo!